Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre perseguidores. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Oi, meu nome é Todd Dawson. Tenho 44 anos e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência horrível que dividiu a minha vida em duas partes. Quando eu estava na casa dos 20 anos, fazia parte de uma banda de rock alternativo chamada The Sky Rebels. Meus companheiros de banda e eu nos encontramos na universidade no meu primeiro ano e criamos essa banda basicamente para socializar e conquistar garotas. Mas, surpresa, surpresa! As coisas começaram a dar certo mais do que imaginávamos. O que começou como uma forma de nos distrair e tentar ser legais, logo se tornou um projeto mais sério. Com o tempo, acabamos nos tornando bastante populares. Nossa primeira grande oportunidade surgiu quando fomos contratados para tocar em um bar local para um grande público todo fim de semana. Lembro que nos divertíamos muito. Sinceramente, aquele dinheirinho extra foi um grande alívio para qualquer estudante com orçamento limitado. Mais tarde, a banda se tornou bastante conhecida no campus e na cena noturna da cidade. Lembro que nossas apresentações no Dive Bar se tornaram o evento do fim de semana. E quando saíamos para a rua, as pessoas nos reconheciam e pediam fotos. Fomos como pequenas celebridades locais. No entanto, como costuma acontecer, a aventura chegou ao fim quando nos formamos. Adeus rock and roll para mim. A mudança foi abrupta, especialmente porque eu estava namorando a Lauren, a baixista, há quase 3 anos. Quando a banda acabou, decidimos que era hora de seguir nossos caminhos, mas não só isso. Logo depois de um último show épico na noite de Ano Novo, recebi uma oferta de emprego na costa oeste e decidi aceitá-la. Uma semana depois, me mudei para lá. Pouco tempo depois, conheci a Rebecca, uma garota doce e divertida, de quem me apaixonei quase imediatamente. Rebecca e eu namoramos por menos de um ano, e uma manhã de abril, nos casamos. Nosso relacionamento era maravilhoso, estávamos muito felizes. Um ano depois, a vida sorriu para nós e recebemos nossa pequena Emma. Com o passar do tempo, os dias de shows e festas se tornaram memórias distantes, enquanto eu me ajustava a uma vida mais tranquila, com um trabalho fixo e assumindo a paternidade. Mas tudo mudou numa manhã fria quando conheci a Sofia. Eu a vi pela primeira vez no meu café favorito, quando saí em busca do meu café matinal. Lembro-me disso com clareza. Eu estava sentado numa mesa com o meu laptop, quando de repente senti um olhar fixo em mim. Olhei ao redor, mas ninguém parecia estar me olhando, até que vi essa garota parada lá fora e fui imediatamente atraído por ela. E claro, ela era uma mulher incrivelmente bonita, com olhos claros e cabelos loiros brilhantes que estavam cobertos de neve na época. Ela tinha um grande sorriso no rosto, mas havia algo estranho em seu olhar. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, me perguntando quem era aquela garota misteriosa e por que ela me olhava daquela forma. Mas depois de um tempo, me senti desconfortável e quebrei o contato visual, tentando disfarçar tomando um gole do meu café e fingindo digitar algo no meu laptop, enquanto o café seguia seu ritmo habitual. Tentei continuar meu dia, mas ela ficou lá, me observando por pelo menos 45 minutos. Eu estava me sentindo extremamente desconfortável e decidi sair pela porta dos fundos, lançando um último olhar para ela. No entanto, ela permaneceu lá, imóvel como uma estátua, com os dentes batendo. Quando finalmente olhei para o lado, ela tinha sumido. 2 dias depois, eu estava sentado em um banco esperando o metrô. Tinha deixado a Lauren e a Emma no aeroporto, pois elas iam visitar a família dela. Eu estava nervoso com a casa vazia, sem saber o que fazer de mim mesmo. Ouvindo música e observando as pessoas passarem, foi quando a vi de novo. Ela estava do outro lado dos trilhos, a alguns passos da linha amarela que indica para não se aproximar. Quando nossos olhos se encontraram, o rosto dela foi de uma expressão neutra para um sorriso radiante. Então, ela começou a se aproximar de mim. Mas assim que vi seu gesto, peguei minhas coisas e decidi que era melhor ir embora. Naquela noite, eu não consegui dormir direito.
Acordei cheio de ansiedade porque sonhei com o rosto dela, aquele sorriso perturbador que parecia me seguir em todos os lugares. Agora, também estava nos meus pesadelos. Corri para o banheiro tentando limpar a mente daquela imagem. Quando me vesti, olhei pela janela do meu apartamento, como se o universo quisesse pregar uma peça em mim. Lá estava ela. O rosto dela estava coberto de neve e ela olhava para a janela lateral, me encarando. Como ela me encontrou? Falei baixinho, sentindo-me preso pela loucura. Quem era essa mulher, realmente? E o que ela queria comigo? Nesse momento, senti que já tinha chegado o suficiente dessa estranha conexão. Peguei meu casaco e corri escadas abaixo. Eu precisava confrontar aquela mulher. Precisava que ela me deixasse em paz. O ar estava gelado e meu cabelo estava encharcado, mas a raiva me impulsionava. Atravessei a rua e lá estava ela, imóvel, com aquele sorriso assombrador e aquele olhar penetrante fixado em mim. Escute, eu disse, tentando me manter firme. Não sei quem você acha que é ou o que você quer, mas você precisa me deixar em paz. Pare de me seguir e pare de me olhar assim. Mas a Sofia não piscou. Ela continuava ali, com a expressão inalterada. Isso me deixou ainda mais nervoso. Última chance, eu disse, virando para voltar para casa. Você não vai se livrar de mim. Ela respondeu com uma voz que me lembrou a de uma criança. Nós fomos feitos para ficar juntos, Todd. Temos que ficar juntos. A última frase mal saiu de seus lábios e me fez parar. No entanto, não me virei para olhá-la. Apenas travei os dentes, frustrado, e continuei meu caminho. A adrenalina passou em minutos. Quando cheguei ao meu apartamento, olhei pela janela de novo, mas ela já tinha sumido. Suspirei aliviado, mas sabia que aquilo não era o fim. A situação estava sufocante, e naquele momento, eu não sabia o que mais fazer. Havia algo nela que era perturbador e magnético ao mesmo tempo. Era algo que até hoje não consigo explicar totalmente. Só sabia que precisava que ela me deixasse em paz. Naquela semana, enquanto minha esposa estava fora, vi ela em todos os lugares. Era como uma sombra desconfortável da qual não conseguia me livrar. A encontrava no supermercado, espiando de trás das prateleiras enquanto fazia minhas compras, ou sentada numa mesa próxima quando eu saía para almoçar com meus colegas. Toda vez que pegava o metrô, aquele olhar assombroso e sorriso antinatural estavam lá, me vigiando. Na noite de domingo, pedi um Uber para o aeroporto para buscar a Lauren e a Emma. Eu estava animado para vê-las de novo, sentia tanta falta delas. Então, me preparei para enfrentar a tempestade de neve que estava castigando a cidade e entrei no banco traseiro de um Toyota preto. Boa noite, eu disse, tremendo um pouco, mas não recebi resposta. O carro começou a andar e eu comecei a sacudir a neve dos meus ombros. Noite maluca, né? Perguntei, mas de novo não houve resposta. Então, olhei para frente e meu estômago afundou. Eu quase tive um ataque cardíaco quando percebi o meu erro terrível. Era a Sofia quem estava atrás do volante. Como pude ser tão desastrado? De repente, o carro acelerou e as trancas automáticas clicaram. Eu tentei ser legal com você, mas você não está facilitando, ela disse com uma voz quase infantil. Olha, eu não sei quem você é. Por que está me perseguindo? Eu respondi, tentando parecer mais corajoso do que me sentia. Me movi nervosamente, tentando abrir a porta, mas estava trancada. Eu não estou te perseguindo. Você realmente não lembra de mim? Ela perguntou, virando a cabeça para me olhar. Os carros que passavam buzinavam enquanto acelerávamos em um semáforo vermelho, e meu coração quase pulou para fora do peito. Presta atenção na estrada, eu gritei, enquanto o velocímetro subia para 100 km por hora e a estrada coberta de neve tornava tudo ainda mais perigoso. Você realmente não lembra de mim? Eu sou a Sofia. Eu fui sua maior fã. Estive em todos os seus shows. Eu gritava seu nome bem alto e você dedicava as músicas para mim. Não lembra? A voz dela foi ficando mais suave, mas preencheu o carro. Depois disso, o silêncio caiu e só o rugido do motor podia ser ouvido. Eu estava estupefato, sem palavras. Eu não conhecia essa mulher, então nunca dediquei uma música a ela.
O que fosse que ela pensasse sobre nós, ela mesma inventou. Então você não vai dizer nada? Não importa. Eu vou te fazer entender, ela disse, enquanto tirava uma arma da bolsa. Naquele momento, meu coração parou instantaneamente e minha mente entrou em modo de emergência. Eu tentei me manter calmo, porque não podia fazer nada que causasse um acidente. Mas então ela apontou a arma para o meu rosto e colocou o dedo no gatilho. Foi aí que eu soube que não tinha mais tempo para pensar. Eu pulei em cima dela, tentando pegar a arma, mas no meio da luta, um tiro foi disparado e a explosão ecoou dentro do carro, deixando meus ouvidos zumbindo. Naquele momento, o veículo derrapou. Por milagre, não batemos. Mas aquela distração deu a Sofia o tempo que ela precisava. Ela rapidamente pegou uma faca debaixo do banco e me cortou. Fui pego de surpresa. Enquanto sangrava, tive uma visão nítida de seu rosto transformado. Ela riu de maneira fria e sem emoção, quase como se estivesse brincando com uma presa. Foi a última coisa que vi antes de perder os sentidos. Quando acordei, estava em um lugar escuro. A dor em meu corpo era insuportável, especialmente no pescoço e nos braços, e eu podia sentir um calor estranho e pegajoso. Olhei ao redor, mas não havia luz suficiente para distinguir onde estava. Eu estava deitado em algo macio, mas firme, quase como uma cama, mas a sensação de estar preso não me deixava pensar direito. Tentei me levantar, mas meu corpo estava fraco e a dor me fez gemer de agonia. Quando olhei para o lado, vi que havia uma pequena lâmpada acesa, mas não havia mais nada. Tudo estava em silêncio, exceto pelo som de minha respiração ofegante. Foi quando ouvi uma voz. "Você acordou", disse Sofia, sua voz calma, mas carregada de uma estranha satisfação. Ela estava parada na porta de uma sala ao fundo, iluminada pela luz fraca da lâmpada. "Eu não queria te machucar, Todd, mas você me deixou sem escolha", eu avisei. Tentei processar as palavras dela, mas minha mente estava confusa. Como eu tinha chegado até ali? Como ela me tinha encontrado novamente? A última coisa que eu me lembrava era do carro, do grito dela e do disparo. Eu respirei fundo. Com esforço, me arrastei até me sentar. "O que você quer de mim?", consegui dizer, minha voz rouca e fraca. "Você não entende, não é?", ela riu, dando alguns passos em minha direção. "Eu estou te fazendo um favor, Todd. Eu sou a única que entende o que aconteceu com você. Todos aqueles anos de sucesso, aquelas noites de música, o que elas realmente significavam. Nada. Você viveu no mundo da fantasia, mas a realidade é outra. E agora você finalmente vai aprender." Aquela declaração me deixou mais confuso, mas também comecei a sentir um medo crescente. Algo nela parecia mudar, como se sua presença fosse um veneno lento se espalhando por mim. Ela se aproximou mais, agora ao meu lado, e coloquei as mãos nos ombros dela, empurrando-a para trás, mas ela não se moveu. "Você não entende o quanto você e eu somos parecidos. Eu nunca desisti de você. E agora que você finalmente percebeu, não pode mais escapar", ela sussurrou com uma intensidade assustadora. Eu me afastei dela, meu corpo tremendo. Olhei para os lados, tentando encontrar uma saída, mas a sala estava fechada e sem janelas. Era um espaço apertado e úmido, com paredes sujas. Eu estava preso. "Você vai me deixar ir, Sofia", eu disse, tentando parecer mais firme do que me sentia. "Você não pode fazer isso comigo." Ela riu novamente, um som que fazia meu estômago revirar. "Eu não estou fazendo isso com você, Todd. Eu estou fazendo isso por você. Você precisa entender que não há como escapar da verdade. Você e eu sempre estivemos destinados a ficar juntos, mesmo que você não queira admitir isso." Eu fechei os olhos, tentando pensar em uma maneira de sair daquela situação. A dor ainda era forte, mas minha mente estava começando a clarear. Sofia era uma obsessão, e eu sabia que a única maneira de sobreviver era enfrentar aquilo de frente. De repente, uma ideia me ocorreu. Eu olhei para ela e forcei um sorriso. "Você realmente acha que isso vai funcionar, Sofia? Me manter preso aqui, esperando o quê? Que eu ceda? Eu não sou mais aquele cara, e você também não é quem pensa que é." Ela parou,
parecendo desconcertada pela minha reação. Seus olhos se estreitaram, e por um momento, ela hesitou. Era a brecha que eu precisava. Com um movimento rápido, agarrei o que parecia ser uma lâmina ao meu lado, algo que tinha sido deixado ao meu alcance. Eu não sabia se iria funcionar, mas era minha única chance. No instante seguinte, quando ela se aproximou mais, eu me lancei contra ela, fazendo um movimento rápido com a lâmina. Sofia gritou, mas seu grito foi abafado pela raiva que dominava seu rosto. A luta foi intensa, mas eu consegui empurrá-la para trás, abrindo uma brecha na sua vigilância. Com o coração batendo forte, corri em direção à porta, que estava trancada, e com toda a força que restava, a arrebentei. O barulho da fechadura quebrando ecoou pela sala. Eu saí correndo pela escuridão, sem olhar para trás. Cada passo que eu dava parecia me afastar da loucura que Sofia havia criado, mas eu sabia que ela não desistiria tão facilmente. Ela sempre voltaria. Sempre. Eu não sabia como ia escapar definitivamente, mas uma coisa era certa. Eu não podia mais viver com medo dela. Eu tinha que encontrar uma forma de cortar os laços, mesmo que isso significasse lutar até o fim. O mais estranho disso tudo é que, ao correr para a liberdade, eu comecei a questionar o que seria da minha vida agora. Eu já não sabia o que era real, quem eu era antes, o que eu tinha perdido naquele turbilhão de obsessões e mentiras. Tudo se tornou uma grande neblina de incertezas, e eu não sabia como sair dessa. O que restava era uma coisa: a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava marcado por ela, por Sofia. E, enquanto ocorria, a única coisa que eu sabia era que minha busca pela paz seria interminável. Eu não conseguiria mais viver em um mundo onde ela ainda estivesse à espreita, me observando, esperando pelo momento de me capturar novamente. Mas, ao menos por agora, eu estava livre. Ou assim eu achava. Quando eu era criança, morava em um bairro onde todos eram muito amigáveis. Cada casa parecia com a outra, e todos os meus vizinhos cuidavam uns dos outros, então sempre havia rostos conhecidos ao meu redor. Eu tinha um grupo de amigos com quem ficava depois da escola, sempre nos playgrounds da comunidade. Em casa, minha mãe ficava cuidando da casa e de tudo enquanto meu pai trabalhava no banco todas as tardes. E quando as crianças saíam para brincar, as mães se reuniam para conversar e tomar café. Eu morava algumas casas abaixo da minha melhor amiga, Anne, e todo fim de semana a gente fazia pijama party. Lembro de adorar essas festinhas, eram muito divertidas. Empilhávamos almofadas e cobertores na sala e contávamos histórias de terror até adormecer. A mãe da Anne, Dona Mary, também era amiga da minha mãe, então nunca houve problema de eu ficar lá. Certa vez, houve uma festa na cidade, e como minha mãe não podia me levar, Dona Mary se ofereceu para me levar junto com a filha. Lembro que fomos na roda gigante, comemos hot dog e até assistimos a um show de mágica. Eu tinha uns 8 anos e Anne também, e foi uma das melhores tardes que já tive. Mas uma parte daquele dia ficou marcada na minha memória, e não por boas razões. Eu lembro que, no meio da diversão, Dona Mary segurou nossas mãos com força e disse que precisávamos ir à petissaria o mais rápido possível. Na hora, não achei nada estranho. Eu tinha acabado de comer um hot dog, então achei que ela estava com fome. Naquela noite, depois de me deixar em casa, ela se despediu e conversou com minha mãe. E depois que ela foi embora, minha mãe me olhou seriamente e me disse para tomar cuidado no caminho da escola, ficar sempre com as amigas e não falar com estranhos. Ela me avisou, mas eu não entendi o porquê da preocupação dela. Alguns dias depois, enquanto estava em casa brincando, vi minha mãe sair correndo da cozinha. Ela começou a fechar todas as janelas e as persianas e então trancou a porta. Eu estava muito confusa e perguntei: "O que está acontecendo, mãe?" Com a voz trêmula, sabendo que não podia ser nada bom. "Nada, querida." Ela respondeu rapidamente e correu para o telefone para ligar para o meu pai. Ela conversou com ele por um bom tempo. De repente, ouvi alguém tocar a campainha. Quando minha mãe abriu a porta, eu fiquei surpresa ao ver 2 policiais. Eu me senti mais perdida do que nunca. Mas antes que eu pudesse perguntar,
Minha mãe me mandou para o meu quarto. Os policiais revistaram a casa inteira e conversaram com minha mãe. Depois, eles foram embora. Mais tarde, meu pai chegou mais cedo do que o normal, e dava para ver que minha mãe estava nervosa, mas eu não me atrevi a perguntar o que estava acontecendo. Após alguns dias, tudo parecia voltar ao normal. Eu e a Anne decidimos ir ao parque. Cheguei primeiro na casa dela para esperá-la na calçada que levava até lá. E preciso confessar uma coisa. Eu sempre gostei de arranhar a seiva das árvores. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas descobri isso quando estava na escola. Aprendi que as plantas também sangram, então fiquei curiosa. Sempre que encontrava uma árvore, eu a arranhava um pouco para ver se saía algo. Como sempre, comecei a arranhar a casca de uma árvore enquanto esperava a Anne. Mas, justo quando estava fazendo isso, um homem enorme e assustador correu em minha direção, gritando: "O que você está fazendo, garota?" Eu fiquei realmente assustada ao vê-lo. Eu só estou esperando a minha amiga", respondi, tentando parecer calma, mas ele parecia muito bravo. "E por que está arranhando essa coitada? Você acha que as árvores não sentem?" Ele disse, quase gritando. Eu me senti muito mal e disse: "Desculpa, senhor. Prometo que não vou fazer isso de novo", tentando me afastar, mas o homem se colocou bem na minha frente e bloqueou o meu caminho. Para minha surpresa, Dona Mary estava olhando da janela da cozinha e claramente viu o que estava acontecendo. De repente, ela começou a gritar para eu entrar e eu aproveitei a oportunidade para correr para dentro da casa dela. Dona Mary estava tão assustada que começou a fechar todas as persianas, como se quisesse se esconder de algo. Em pânico, ela ligou para a polícia, dizendo que algo estava acontecendo. Enquanto eu estava sentada na cozinha da Anne, comendo biscoitos, sem saber o que estava acontecendo, Dona Mary me disse: "A Anne está no banho, ela já vem." Eu fiquei ali, tentando entender o que estava acontecendo. A confusão e o medo começaram a crescer em mim. Eu não entendia nada, mas sabia que era algo ruim. Dona Mary entrou em contato com minha mãe e contou sobre o homem que gritou comigo, mas ela garantiu que estava tudo bem. Eu pensei que era uma boa hora para perguntar o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, as sirenes da polícia começaram a tocar. Logo depois, vários policiais chegaram, incluindo o xerife, e começaram a perguntar para Dona Mary o que tinha acontecido. Então, da cozinha, através das persianas, eu vi o homem que havia gritado comigo sendo preso. Num impulso de adrenalina, corri para fora e disse para Dona Mary: "Eles estão levando o homem esquisito. É porque ele estava gritando comigo." Nesse momento, Dona Mary disse para os policiais que eu não sabia de nada, pois ela e minha mãe haviam decidido não contar para a gente, para não nos assustar. O policial assentiu, virou-se e foi embora. "Querida, sua mãe já está a caminho e vai te explicar tudo quando ela chegar", ela me disse. Então, ela foi para fora falar com a polícia. Enquanto isso, o homem raivoso já tinha sido levado, e os policiais estavam fazendo buscas na área ao redor. Quando meus pais chegaram, agradeceram Dona Mary por ter me ajudado e nos levaram para casa. "O que realmente aconteceu?" perguntei, cheia de curiosidade. "Aquele homem era muito mau", minha mãe respondeu. "A Dona Martinez o denunciou e ele foi preso." "Não se preocupe, vai para o seu quarto." Naquele momento, eu realmente acreditei no que ela me disse, e logo todos nós esquecemos do incidente, ou pelo menos eu pensei que tivesse esquecido, até o ano passado, quando fui visitar meus pais no Natal. Enquanto andávamos pelo corredor, relembrando os velhos tempos, o assunto do homem raivoso surgiu novamente. Eu brinquei sobre o rapaz que gritou comigo e foi preso, e meus pais riram um pouco, mas, ao olhá-los, notei que estavam pálidos e um pouco nervosos. Então, meu pai me olhou e disse: "Querida, nós não te contamos toda a verdade sobre o que aconteceu. Você era muito jovem, e achamos que ia te assustar muito. Não queríamos traumatizar você." "O que você quer dizer?" perguntei, confusa. "Aquele homem fez muito mais do que apenas gritar com você", ele disse. "Você lembra que os policiais ficaram na área por um tempo depois que ele foi preso, né?" Eu assenti, ainda confusa.
Isso aconteceu porque eles encontraram o carro dele, e o que estava lá dentro era o pesadelo de toda mãe. Meu coração acelerou. Você não sabia de nada porque seu pai e eu decidimos esconder isso de você. Mas a verdade é que aquele homem queria te sequestrar e te matar. Minha mãe disse. O que tinha no carro dele, mãe? Perguntei, com medo de ouvir a resposta. Ela respirou fundo. Era uma van, e atrás havia muitas fotos suas. Algumas eram da escola, outras do parque, e algumas até de você dormindo no seu quarto. Minha mente girou com a revelação. Você tem que me contar mais. Pedi à minha mãe, agora chorando. Você lembra quando você e a Anne foram à festa com a Dona Mary? Foi aí que ela percebeu aquele homem te seguindo. Assustada, levou vocês até a petissaria e depois nos ligou. Pensamos que ele estava te perseguindo, Tânia, e que realmente queria te fazer mal. Mas por que ele queria me fazer mal, mãe? Ninguém sabe, querida. Quando o prenderam, os policiais tentaram tirar informações dele, mas ele só ria ou ficava em silêncio. Declararam ele mentalmente instável, e até hoje ele está em um hospital psiquiátrico. Depois de descobrir tudo isso, fiquei obcecada pelo assunto. Queria saber mais sobre aquele homem, então decidi visitá-lo no hospital psiquiátrico. Escrevi uma carta anunciando minha visita. Quando cheguei ao hospital, a recepcionista me olhou com pena e disse que Frank havia falecido alguns dias antes. Ele recebeu uma carta de uma garotinha e no dia seguinte morreu. Ela explicou. Eu senti um calafrio. A garotinha era eu, me perguntei. Alguns dias depois, visitei o túmulo dele, cheia de perguntas sem resposta. Por que você me assombrou? Por que queria me matar? O vento soprou sobre a lápide, como se o silêncio estivesse respondendo. Acho que só ele sabe as respostas, mas isso não importa mais. Frank se foi, e eu ainda estou aqui, lidando com o mistério que ele me deixou. Meus pais sempre foram o casal perfeito. Era ótimo crescer em uma casa onde o amor era evidente em todos os cantos. Mas tudo mudou quando meu pai foi enviado para o Iraque em 2005. Meus pais se conheceram no ensino médio e estavam juntos desde os 16 anos, então a ausência dele atingiu minha mãe muito profundamente. Lembro-me dela passando o dia inteiro na cama, presa na sua tristeza. Nessa época, eu estava prestes a completar 14 anos e já conseguia me cuidar. Então tentei não levar a reação dela para o lado pessoal. No final das contas, cada um lida com a perda à sua maneira, não é? 9 meses depois da morte do meu pai, uma amiga da minha mãe a convenceu a sair. Depois de muita insistência, elas foram para o bar favorito dela. Mas quando voltaram, as coisas mudaram completamente. Eu apostaria que, em uma semana, ela traria para casa o primeiro namorado desde a morte do meu pai. Mas ele seria apenas o primeiro de muitos homens que entrariam na vida dela, todos tentando substituir a dor com doses de álcool. Com o tempo, minha mãe se tornou uma pessoa completamente diferente. Lembro-me de ela raramente sorrir, sua personalidade ficou bem mais dura. Então, o que eu temia aconteceu. Minha mãe se mudou para a casa de um desses namorados. O Dério era um cara problemático, que passava os dias em uma oficina de moto e as noites bebendo como se não houvesse amanhã. Eu não sei o que fez minha mãe achar que ele era a pessoa certa para um relacionamento sério, mas, de algum modo, ela acabou se casando com ele poucos meses depois. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Dério mostrou suas verdadeiras cores quase imediatamente. Uma semana após o casamento, eles voltaram de uma saída e tudo explodiu. Uma discussão levou a outra. Em um momento, ele deu um soco no rosto da minha mãe. Foi brutal, mas, em vez de gritar com ele ou enfrentá-lo, ela apenas se desculpou ao amanhecer, recuperando um pouco de sanidade depois da bebedeira. Essa briga foi o começo de uma espiral de abuso que quase destruiu nossas vidas. Logo era comum ver minha mãe com o olho roxo ou o lábio cortado. Eu tentei fazer ela ver a razão, mas não havia jeito de ela ceder. Cada vez que brigávamos, ela repetia a mesma ladainha. Ele só é ruim quando está bêbado ou eu que o provoquei demais, e acabava dizendo, no final das contas, a culpa é minha. Então, depois de um tempo, desisti.
Decidi que precisava juntar dinheiro para sair daquela casa. Felizmente, Dério não se metia muito comigo. Deixei claro para ele, em várias ocasiões, que não estava interessado em ele ser uma figura paterna, então ele me deixou em paz. Tudo culminou um ano depois de eles terem se mudado juntos. Mais uma vez, tiveram uma típica discussão, só que dessa vez ficou mais fora de controle do que o normal. Naquele dia, enquanto estava no trabalho, recebi uma ligação devastadora do hospital. Minha mãe tinha se acidentado, mas quando cheguei, percebi que não se tratava de um acidente. Dério tinha batido nela de forma tão brutal que ela quase morreu na ambulância. Só uma vizinha se importou o suficiente para ligar para a emergência devido ao barulho, o que, no final das contas, pode ter salvado a vida dela. Essa foi a gota d'água, e finalmente minha mãe decidiu deixá-lo. Com o Dério fora da vida dela, eu me mudei de volta para a casa dela para ajudá-la a recomeçar e pagar as contas, mas as coisas eram difíceis, claro. Enquanto ela tentava se curar, Dério, por sua vez, não desistiu tão facilmente e começou a assediá-la com mensagens de texto. Mas ela manteve a cabeça erguida e não cedeu às manipulações dele. Eu fiquei muito orgulhoso dela por finalmente quebrar o ciclo de abuso. Tudo parecia indicar que minha mãe finalmente voltaria a se reerguer depois de Dério, mas infelizmente ele a pegou em um momento de fraqueza e a convenceu a encontrá-lo sozinha para conversar. Para tentar ficar segura, ela fez a única coisa sensata que poderia ter feito. Me mandou uma mensagem. "Vou na casa antiga", disse ela. Dério morava lá, e meu instinto me dizia que era uma péssima ideia. Então, depois de avisar meu chefe sobre a situação, corri para tentar impedi-la. Quando cheguei, ela já estava dentro da casa. Ao desligar o motor do carro, pude ouvir gritos vindo de lá. Nada do que eu já não esperava. Corri até lá e cheguei a tempo de ver minha mãe pulando em cima de Dério, socando-o com uma fúria feroz. Mas, quando ela se virou, percebi um grande hematoma no rosto dela e o lábio cortado. Apesar das tentativas, ela não conseguiu se manter em pé, porque ele a empurrou para o chão enquanto ela gritava xingamentos, como se isso fosse mudar algo. Aquela não era a mãe forte que eu conhecia. Ela estava completamente bêbada. Nenhum dos dois me viu chegando, pois estavam ocupados demais brigando. Foi aí que vi Dério puxar uma arma da gaveta. Meu coração parou. Paralisado pelo horror, observei-o brincar com a arma por um momento. Pedi para ele colocar aquilo para baixo, que não queria que ele fizesse algo de que se arrependeria depois, mas ele não me ouviu e apontou a arma para minha mãe. Tentei mais uma vez convencê-lo a se acalmar e largar a arma, mas ela, bêbada demais para pensar claramente, apenas riu e disse que não achava que ele tivesse coragem de atirar nela. Mas, um segundo depois, bom, ele disparou. O choque me paralisou. Dério virou-se para mim e sorriu, como se tudo fosse uma brincadeira, apontando a arma para minha mãe novamente. Eu não poderia deixar isso acontecer, então corri em sua direção, empurrei-o com toda a minha força e caímos no chão. A arma disparou novamente, mas, graças ao álcool nas minhas veias, o tiro não atingiu minha mãe. Dério perdeu o controle da arma, mas, quando a encontrou, começou a rastejar em direção a ela. Eu soube, naquele momento, que se ele chegasse até ela, me mataria imediatamente. Então, gritei que havia chamado a polícia e que eles estavam a caminho. Não era verdade. Eu só disse isso para assustá-lo, mas parecia funcionar. Ele olhou para mim, sem saber se acreditava ou não, mas então se abaixou, pegou a arma. Após um momento de tensão, se levantou. Eu me encolhi ao vê-lo levantar, pensando que tudo tinha acabado, que aquele seria o nosso fim. Mas, em vez de me atirar, ele cambaleou para fora da casa. Assim que o vi sair, corri até minha mãe. Para minha surpresa, ela ainda estava respirando, mas estava perdendo muito sangue. Liguei para o 911. Como o atendente disse, a polícia já havia sido chamada por alguém que ouviu os tiros. Menos de 3 minutos depois, os oficiais chegaram com os paramédicos e levaram minha mãe para o hospital em estado crítico. Depois de uma cirurgia longa, minha mãe teve sorte. Dério estava tão bêbado que acabou por salvar a vida dela, pois não conseguiu acertar seu coração como pretendia.
E esse pequeno erro deu à minha mãe a chance de viver. Se ele estivesse mais sóbrio, ele poderia tê-la matado. Mas Daryl não teve tanta sorte. A polícia o alcançou em sua moto, a poucos quilômetros da casa. Quando ele não obedeceu a ordem de largar a arma, eles fizeram o que precisavam fazer, dispararam contra ele. Quando recebi a notícia, foi como se toneladas de peso tivessem sido retiradas dos meus ombros. Finalmente, eu senti que podia respirar de novo. Não vou fingir que a morte dele me fez mal. Pelo contrário, fiquei aliviado por aquele canalha ter ido embora de uma vez por todas. Nossa vida tinha sido um pesadelo desde que Daryl chegou. Então, depois do incidente, minha mãe ficou convencida de que precisava de ajuda para parar com o álcool. Ela conseguiu e já está sóbria há quase 2 anos. No mês passado, fomos visitar o túmulo do meu pai pela primeira vez desde o funeral. Embora tenha sido um dia triste, acho que foi um bom primeiro passo no processo de luto dela, um processo que ela não tinha conseguido completar até então. Mas, com meu apoio e o da nossa família, tenho certeza de que ela conseguirá lidar com a perda de uma maneira mais saudável desta vez, sem o refúgio do álcool. Olá a todos, meu nome é Ângela Gonzalez. Sou professora e trabalhei em uma escola ensinando espanhol em Los Angeles. Sempre se diz que quando uma mulher encontra um estranho, existe um medo latente dentro dela, e isso não pode ser ignorado. Eu aprendi da maneira mais difícil. Um dia, tive um encontro com um cara que não só eu não conhecia, como também não queria conhecer. E toda vez que me lembro desse incidente, minha pele se arrepia. Sempre fui uma garota comum, aproveitando minha vida e meu trabalho, como qualquer outra pessoa. Eu queria ter um pouco de conexão social, algo que, às vezes, parece difícil de alcançar por causa da minha agenda cheia e das minhas responsabilidades. Por isso, uma das minhas melhores amigas, Laura, me recomendou criar uma conta no Facebook e disse que assim eu poderia manter contato com meus amigos e não me sentir tão isolada. Para ser honesta, nunca fui fã de redes sociais, mas, no final, decidi tentar. Acabei me divertindo muito interagindo com velhos amigos e fazendo novos. Eu me sentia menos sozinha, então minha amiga Laura estava certa. Alguns dias se passaram e Laura sugeriu que eu melhorasse minha presença nas redes sociais compartilhando alguns vídeos educativos e, incidentemente, aumentasse meus seguidores. É engraçado, porque nem tinha uma foto de perfil para compartilhar, mas estava motivada. Então, comecei a gravar e postar alguns vídeos. Para minha surpresa, os seguidores começaram a aparecer, e eu fiquei empolgada com o reconhecimento. Porém, aquela felicidade não durou muito, pois, de repente, comecei a receber mensagens estranhas de contas conhecidas. No começo, achei que fosse uma simples brincadeira, então decidi não dar mais importância. Bloqueei essas contas, mas as mensagens não pararam por aí. Usuários diferentes continuaram a escrever coisas estranhas para mim. Aos poucos, as mensagens começaram a ficar cada vez mais perturbadoras. Primeiro eram palavras de amor, mas depois se transformaram em ameaças, como se alguém estivesse decidido a me atormentar. Depois de um tempo, senti que era o suficiente e minha angústia me levou a fechar minha conta. No entanto, isso foi só o começo do pesadelo. Tentei seguir minha vida, esquecendo as mensagens, quando um dia, ao voltar da escola, um aluno se aproximou de mim. Senhora, esta carta é para a senhora. Um homem pediu para eu entregar. Ele disse. Antes de terminar a frase, um arrepio correu pela minha espinha. Ao abrir a carta, estava escrito que, mesmo que eu fechasse minha conta no Facebook, nunca conseguiria me livrar dele. Ele escreveu: "Eu vou te possuir." Naquele momento, meu coração parou e eu corri para casa como se demônios estivessem me perseguindo. Essas são situações que só outra mulher poderia entender, porque podem ser tão aterrorizantes. Naquela tarde, tranquei-me no meu quarto e não saí até o amanhecer. De repente, alguém bateu na porta e perguntou: "Você está bem? Abra a porta." Era meu noivo, Inácio. No entanto, naquele momento, eu estava paralisada de medo e não conseguia abrir a porta. Quando o amanhecer finalmente chegou, liguei para meu noivo e contei tudo o que tinha acontecido.
Ele me abraçou e tentou me acalmar, sugerindo que eu denunciasse o incidente à polícia. Mas a ideia não me agradava nem um pouco. Achei que seria uma perda de tempo, afinal, eu sou apenas uma mulher comum. Inácio entendeu minha preocupação. Ao invés de insistir, sugeriu que eu deixasse a escola e fosse morar com ele. Eu aceitei a ideia de me mudar para a casa dele, mas não queria parar de trabalhar, pois não podíamos viver com um único salário. Após o que aconteceu, Inácio começou a me buscar na escola todos os dias. E por um tempo, tudo parecia mais seguro, sem mais mensagens ou cartas estranhas. Eu comecei a sentir que finalmente poderia relaxar um pouco. Mas essa paz durou pouco. Um dia, enquanto esperava Inácio na frente da escola, recebi uma mensagem dele. Não posso te pegar hoje, estou preso na chuva. O céu estava completamente cinza e a chuva caía forte naquele dia, preenchendo o ambiente com angústia. Sem pensar duas vezes, decidi andar pela rua em busca de um táxi. Mas, claro, devido ao mau tempo, todos os táxis estavam ocupados. Enquanto andava, passei por um túnel para atravessar a rua. De repente, senti que alguém estava me seguindo. Ouvi passos atrás de mim, mas o medo me paralisou tanto que eu não conseguia virar para ver quem era. Meu coração batia tão rápido que eu sentia que ia saltar para fora do peito. Nesse momento, um cara me agarrou por trás e me virou bruscamente. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele tapou minha boca e me apertou tão forte que foi impossível me mover. Meu coração disparava. Agora eu estava presa, impotente, assistindo minha vida passar diante dos meus olhos. No meio daquele momento de pânico, ouvi sirenes de polícia ao longe. Ao ouvir o som, o cara soltou seu aperto e fugiu, enquanto eu ainda estava em choque. Quando um jipe da polícia parou na minha frente, senti um alívio imenso. "Você está bem?" perguntou um dos policiais. "Estamos procurando o ladrão que está solto", disse o outro. Essa frase só aumentou minha ansiedade. Embora eu quisesse contar o que tinha acontecido, não consegui. Eles chamaram um táxi para me levar para casa. Uma vez segura, com lágrimas nos olhos, contei tudo a Inácio. Nós dois concordamos que era hora de deixar aquela cidade e nos mudar para Nova York. Curiosamente, desde que mudamos de cidade, nunca mais recebi mensagens de estranhos. Até hoje, me pergunto se o cara que me atacou era o mesmo que me assediava no Facebook ou se ele era apenas um ladrão aleatório. Mas, com certeza, foi um momento aterrorizante da minha vida. Sim, eu definitivamente já tive um stalker, ou melhor, uma stalker, e sou um dos poucos caras que teve que lidar com algo assim. Tudo começou quando eu estava começando a trabalhar como locutor de rádio, aos 20 anos. Era para uma estação local que cobria minha cidade. Então o programa não tinha a mesma reputação das grandes estações nacionais, mas mesmo assim, tínhamos algumas centenas de ouvintes por dia. E eu fiquei super empolgado ao saber que tanta gente podia ouvir minha voz. Como muitos programas de rádio, a gente fazia quadros interativos, onde os ouvintes podiam ligar e participar de concursos. Foi assim que conheci algumas pessoas que se tornaram ouvintes frequentes. Eu não chamaria de fãs, porque isso seria meio estranho, mas eram pessoas com quem eu gostava de conversar. Um exemplo era uma senhora mais velha chamada Grace, que tinha seus 60 ou 70 anos. Um dia, começamos a conversar sobre o motivo de ela nunca ter se casado, e de repente, nos pegamos flertando no ar. O segmento viralizou nas redes sociais, e eu preciso admitir que esses momentos foram divertidos. Porém, havia uma outra garota que me lembrava de que ser uma figura pública tem seu lado sombrio. Ela costumava ligar e atrapalhar os concursos, sempre procurando uma chance de conversar comigo. E, como tentávamos filtrar suas ligações, ela dava um jeito de ligar de números diferentes e usar nomes falsos. Ela ficou tão insistente que o nosso produtor teve que falar com ela fora do ar, deixando claro que, se ela continuasse, não poderíamos evitar acusá-la de assédio. Isso funcionou por um tempo, mas então a loucura se intensificou. A garota começou a aparecer no estacionamento, tentando falar comigo depois do trabalho, e até me seguiu em eventos públicos. Ela chegou a fazer um escândalo nas redes sociais,
Se foi tão longe a ponto de fazer um protesto em frente à estação, dizendo que éramos uns idiotas. O comportamento dela foi de chato a realmente assustador. Em vez de ficar brava com o produtor, ela só me culpava. E isso foi de arrepiar. Quando o nosso produtor descobriu o que estava acontecendo, me levou à polícia para fazer uma denúncia. Ele estava há 30 anos na indústria e já tinha lidado com stalkers antes, então estava claro que isso poderia escalar rapidamente. Eu me lembro dele dizendo algo como: "Olha, você tem que fazer algo agora, senão isso vai piorar. Ela pode te matar, amigo." A ideia de que a situação poderia chegar a esse ponto me deu muito medo, então concordei em ir à delegacia. Achei que a denúncia seria rápida e fácil, talvez só pedindo uma ordem de restrição ou algo assim. Mas quando mencionamos o nome da garota, a polícia imediatamente mudou de atitude. Parecia que o nome era familiar para eles. O produtor perguntou se ela já havia se envolvido em outros casos de assédio. Embora ele não tenha nos dado uma resposta clara, nos disse que ia nos colocar em contato com alguns detetives o mais rápido possível. Aquela atitude definitivamente disse muito. No dia seguinte, recebi uma ligação de um detetive, que me informou que ele trabalhava em um departamento chamado FTA, algo como a equipe policial especializada em stalkers antes que se tornassem realmente violentos. Acontece que minha stalker era uma cliente frequente deles, e eles tinham umas notícias nada boas. Aparentemente, existem stalkers que são apenas chatos, obcecados, mas não chegam a agir de fato. Mas o meu caso era bem diferente. O detetive me explicou que ela tinha um padrão de comportamento violento. Ela tinha conseguido evitar a prisão até agora porque seus crimes eram, em sua maioria, de baixo nível, como danos à propriedade ou furto não violento, mas ela definitivamente tinha a capacidade de causar danos reais. Uma das vítimas dela tinha sido atacada de tal forma que ela tentou jogar solvente industrial nos olhos dele. Fiquei chocado ao ouvir isso. Não consigo imaginar o quanto de dano aquilo poderia ter causado, mas a intenção estava bem clara. Ela queria machucar aquela pessoa. Foi quando o medo começou a tomar conta de mim. Não importava que ela parecesse menor e mais fraca que eu. O risco que ela representava era muito real. Eu não poderia estar alerta 24 horas por dia. E se quisesse continuar com meu trabalho público, teria que aceitar que havia certos riscos envolvidos. Meu sonho sempre foi ser locutor e trabalhar no rádio, desde criança, mexendo nos botões do rádio do meu pai. Então não ia deixar minha carreira ser destruída por uma mulher maluca. Voltei a entrar em contato com o detetive da FTA para saber quais passos eu deveria tomar. A única coisa que ela não sabia sobre mim era o meu endereço, e eu planejava manter assim. Mas o que aconteceu depois foi como algo de filme de espionagem. Um policial civil veio me ensinar a como fazer contra-espionagem. O oficial me deu várias dicas sobre como mudar minha rotina, fazer coisas aleatórias quando eu voltasse para casa, pegar caminhos diferentes e ajustar meus horários para não ser previsível. Basicamente, eu teria que quebrar qualquer tipo de padrão na minha vida. Parece fácil, mas tente planejar sua rotina toda em torno de um stalker que pode ficar violento, e você vai ver que não é nada fácil. Depois de alguns meses vivendo assim, você começa a se sentir como um fantoche. A sensação de que qualquer coisa que eu dissesse ou fizesse poderia ser um erro, e como essa toxicidade se infiltrava nos meus relacionamentos começou a me esmagar. Ter uma vida normal se tornou quase impossível. Eu sentia que não podia sair com ninguém sem me preocupar. No começo, não percebi o quanto isso estava afetando minha saúde mental, mas um dia acordei com uma dor horrível no peito. Descobri que era herpes zoster, causado pelo estresse. O médico perguntou se eu tinha algo na cabeça que estivesse me preocupando, e a pergunta foi tão óbvia que não pude deixar de rir um pouco. Felizmente, minha stalker nunca descobriu onde eu morava. Então, um dia, de repente, tudo parou. Não houve mais ligações, nem mais perseguições, nada. Depois, soube que uma estação de rádio do outro lado da cidade contratou um novo locutor, e ela se obsessou por ele. Quando descobri, decidi ligar para a rádio e dar um aviso amigável. Disse a eles que era melhor agir agora, porque a situação poderia piorar e alguém poderia acabar morto. Eu não tinha tempo nem energia emocional para lidar com isso. Então sim,
O melhor era ir à polícia antes que alguém acabasse realmente ferido. Felizmente, aquela garota maluca nunca mais entrou em contato comigo e eu não soube mais nada dela até hoje. E espero que continue assim. A vida pode ser bem louca às vezes, e eu vivi isso de perto no começo de 2014. Eu tinha 17 anos e morava em um dos bairros mais perigosos de Portland, Oregon. Apesar dos problemas com alguns moradores de rua e viciados que não eram nada amigáveis, ataques violentos eram bem raros. De modo geral, a cidade parecia bem segura à noite. Nessa ocasião, um amigo estava comemorando seu 22º aniversário e decidimos sair para celebrar. Eram umas 12 pessoas no total, 3 das quais eram meus colegas de apartamento. O meu azar foi que eu era o único que não podia entrar no bar, porque não tinha idade para beber e não estava usando um documento falso. Mas nem tudo estava perdido, porque bem na frente havia um restaurante mediterrâneo bem popular, onde decidi ficar para jantar. Passei mais de 1 hora lá, saboreando uma refeição deliciosa e me sentindo maravilhoso. Você sabe o que dizem: estômago cheio, coração feliz. E como eu não tinha mais nada para fazer, decidi dar uma caminhada. Eu costumava fazer essas caminhadas no caminho de casa porque isso me fazia bem e fazia parte da minha rotina diária, mesmo à noite. Então nunca me senti ameaçado, mas naquela noite foi diferente. Meus amigos pegaram o Uber do bar, então eu tive que voltar sozinho. Para piorar, meu celular estava quase sem bateria. Meu apartamento ficava a uns 5 quilômetros de distância e já passava da meia-noite. Fiz as contas e percebi que chegaria lá por volta das 2h30 ou 3 da manhã, no máximo. Tentei ser otimista e pensei que um pouco de exercício não ia fazer mal. Comecei a caminhar, embora passasse por vários bêbados gritando coisas no ar, não me senti ameaçado. Sabe, eu sou gay, e o jeito que me visto e ando às vezes chama a atenção de pessoas idiotas, especialmente se estão bêbadas. Então, ser chamado na rua não é novidade para mim. A menos que seja uma ameaça ou algo assim, não me preocupo muito. Tudo estava indo bem até eu chegar na última parte do caminho, que passava por um parque escuro. Esse lugar pode ser meio assustador à noite, não por causa de crimes como roubos ou sequestros, mas porque só há uma lâmpada de rua ao longo de um trecho da estrada. Quando cheguei naquela área meio sinistra por volta das 12h30, percebi uma Silverado preta passando de repente por mim. De repente, o veículo, que já havia passado, freou bruscamente e isso me deixou bem desconfortável, mas continuei andando, sem dar mais atenção. Depois de caminhar mais um pouco, cerca de 400 metros, vi o mesmo carro aparecer novamente, dessa vez vindo na direção oposta. E ele parou do mesmo jeito que antes. Nesse momento, comecei a entrar em pânico, embora tentasse me manter calmo. Foi bem difícil. Tentei ignorar o carro, mas um calafrio percorreu meu corpo. Algo definitivamente não estava certo com aquele carro. Nesse momento, o carro começou a seguir em frente, e eu não consegui mais me manter calmo. Eu estava no meio de um parque escuro e deserto, sem outra alma à vista, e aquele carro estava me seguindo. Pensar em quem poderia estar dirigindo e quais eram as intenções dele me deu arrepios. Quando o carro passou por cerca de 150 metros de distância, vi o mesmo veículo acelerando em minha direção e parando a uns 30 metros atrás de mim. Então, um homem, que parecia ter o dobro da minha idade, saltou do carro com o que parecia ser um bastão de hóquei. Quando olhei nos olhos dele, ele me lançou um olhar que nunca vou esquecer. Um olhar aterrorizante e cheio de ódio. Então, ele começou a gritar comigo: "Sai do meu caminho, ou eu vou te fazer sofrer." Eram insultos homofóbicos, e naquele instante, todos os meus instintos de sobrevivência entraram em ação. Agora eu sabia que precisava sair dali rápido. Lembrei que havia uma área de mata entre o parque e meu apartamento, então eu poderia atravessar o parque, passar pela mata e chegar do outro lado, onde ficava minha casa. Era um atalho que eu costumava pegar durante o dia e era complicado o suficiente para que o carro não pudesse me seguir. Era o plano perfeito. Enquanto corria, ouvi gritos ao longe, mas nada que me fizesse parar. Continuei ouvindo mais insultos direcionados a mim, e justo nesse momento,
Vi outro homem grande se aproximando com um cachorro pastor alemão. Fiquei um pouco aliviado ao vê-lo, embora a tensão ainda estivesse no ar. De repente, o motorista bêbado correu na nossa direção, ainda segurando o bastão de hóquei. Eu não podia acreditar, mas não era hora de pensar demais. Eu precisava salvar minha pele daquele maluco. Então, sem pensar, corri para a mata, com o coração acelerado e correndo como se não houvesse amanhã. Felizmente, o cara decidiu não me seguir e voltou para o carro. Cheguei no meu apartamento com o coração batendo forte e suor escorrendo pelo corpo, tão exausto que quase não conseguia respirar. E tinha se passado apenas uns 15 minutos. Quando olhei pela janela, meu coração quase parou ao ver a Silverado preta passando em frente ao meu prédio. Meus amigos chegaram da festa por volta das 5 da manhã, bem na hora que eu já tinha conseguido me deitar. Por sorte, aquela foi a última vez que vi aquele carro e nunca mais encontrei aquele maluco. Mas, depois dessa experiência, decidi me mudar de lá. Desde então, sempre tive cuidado para não andar sozinho em lugares escuros ou desabitados. Ainda fico me perguntando se a gente vai se encontrar de novo. Honestamente, espero que não. Isso começou há um tempo atrás. Desde então, eu sempre deixo a luz acesa do lado de fora e algumas outras luzes acesas pela casa à noite, só para dar a impressão de que não estou sozinho. Era meio de inverno e eu estava alugando uma casa no norte da Califórnia. O bairro era tranquilo, com uma mistura perfeita de espaço e vizinhos amigáveis, então eu não me sentia tão isolado. Mas é preciso dizer que as ruas eram bem escuras, especialmente nas noites nubladas, quando a lua não iluminava nada. Uma tarde, eu cheguei em casa do trabalho. Como o dia estava nublado, só consegui ver as luzes da minha varanda e os faróis do meu carro. Quando desci, fui atingido por um leve cheiro de cigarro, o que me parecia estranho, mas não vi ninguém. No entanto, um frio intenso percorreu minha espinha, uma sensação de alerta, de que algo não estava certo. Mas decidi ignorar e entrei na casa. Eu tinha feito hora extra e estava exausto, apesar de ser só um pouco depois das 7 horas. Só queria tomar um banho e acabar logo com o dia, esquecendo de tudo. Depois de um tempo, acordei de um sono leve. Eu tinha certeza de que tinha ouvido um barulho na casa, mas não me preocupei muito, pois meu amigo às vezes aparecia para usar o chuveiro, ele até tinha a chave. O único estranho era que ele sempre me mandava uma mensagem antes de vir, mas dessa vez eu não tinha recebido nada. Fiquei confuso e um pouco desconfortável, então fui olhar meu celular na mesa de cabeceira. A tela brilhante me cegou um pouco, então estreitei os olhos e vi que era por volta das 9 horas da noite. Não havia nenhuma mensagem, então coloquei o celular de volta e chamei o nome do meu amigo. Mas, em vez de resposta, houve apenas segundos de silêncio seguidos por passos pesados se movendo no andar de baixo. Nesse momento, comecei a ficar nervoso. Eu podia sentir meu coração batendo rápido. Logo, ouvi passos pesados subindo as escadas. Em um momento de pânico, decidi pular da cama e me esconder no armário. A casa tinha 3 quartos no andar de cima, incluindo o meu, e um quarto extra, com um banheiro no final do corredor. As portas estavam fechadas, mas a porta do banheiro estava entreaberta. Então, ouvi a pessoa na minha casa correndo pelo corredor, passando pelo meu quarto e indo direto para o banheiro, o que me deu tempo suficiente para abrir a tampa do sótão e me esconder lá dentro. Estava quase entrando no sótão quando ouvi a pessoa sair do banheiro, fazendo barulho. Meus pés estavam tremendo de medo e eu mal havia entrado no sótão quando a porta do meu quarto se abriu com força. Meu coração batia forte enquanto os passos se moviam rapidamente em direção à cama. Então, pararam. Não me encontraram e isso fez a pessoa correr de volta para o corredor, procurando pelos quartos. Acho que pensaram que, se alguém estivesse se escondendo, seria no primeiro quarto. Depois, voltaram para o meu quarto e acenderam a luz. Do espaço fechado do sótão, minha mente estava a mil. Eu sabia que precisava me manter calmo e não fazer nenhum barulho enquanto a pessoa procurava. Mas a tensão no meu peito estava insuportável, especialmente porque agora eu tinha certeza de que não era o meu amigo. Era um intruso. Eu não sabia o que ele estava procurando.
O tempo passou e, de repente, a porta do armário se abriu. Eu estava agachado no sótão, a apenas um passo da entrada, pronto para enfrentar qualquer pessoa que tentasse subir do meu esconderijo. Eu consegui ver seus pés. Ele estava usando uma calça jeans velha, com as bordas desgastadas, e botas de trabalho bem usadas. Depois de um tempo, ele se afastou e ouvi um estrondo no meu quarto, seguido de um grito de frustração que fez meu sangue gelar. Esse grito me deu calafrios porque me lembrou demais do meu padrasto quando ele ficava com raiva. Um cara que acabou em um hospital psiquiátrico. O estranho dentro da minha casa correu para o andar de baixo, e o barulho continuou, com coisas quebrando e móveis sendo virados. Fiquei lá, escondido no sótão, com meu celular na cama. Não sabia se conseguiria descer sem que ele me ouvisse, então fiquei ali. O tempo passou e os barulhos pararam. Comecei a contar devagar na minha cabeça. Quando cheguei a 1000, decidi que já era seguro descer e chamar a polícia. Ao sair do armário, percebi que ele tinha virado a minha cama, como se estivesse me procurando. Ótimo, pensei. Procurei meu celular, mas ele não estava em lugar nenhum. Então usei o telefone fixo para fazer a ligação. Esperei no meu quarto até ouvir os policiais chamando lá de baixo. O primeiro andar estava uma bagunça completa. Cadeiras espalhadas por todo lado, o sofá virado e todos os meus livros e enfeites espalhados pelo chão. As portas dos armários da cozinha estavam abertas e caixas e latas estavam espalhadas. A única coisa que faltava era uma faca do bloco de facas da cozinha. A polícia vasculhou todos os cantos da casa e descobriu que a porta lateral tinha sido forçada com algum objeto. Também encontraram bitucas de cigarro jogadas perto da cerca, junto com um pouco de papel alumínio e um tubo de caneta esferográfica vazio. Eles me explicaram que isso era típico de usuários de metanfetamina. Ou seja, esse cara estava vigiando a minha casa há um tempo. Percebi que o cheiro de cigarro que eu tinha notado quando cheguei em casa era dele e não pude acreditar. Era o meu padrasto. Minha cabeça estava girando com 1000 perguntas, mas sem respostas. O que ele estava fazendo ali? Como ele tinha escapado do hospital psiquiátrico? O que ele estava procurando? Quais eram as suas verdadeiras intenções? Eu estava simplesmente confuso e cheio de ansiedade, com as lembranças escuras de como era viver com minha mãe invadindo minha mente. Os policiais recolheram as evidências e me aconselharam a ficar na casa de algum amigo ou parente naquela noite e a consertar a porta o mais rápido possível. Ao invés de dormir fora de casa, decidi ficar e mover algumas estantes para bloquear a porta quebrada. Passei a noite andando de um lado para o outro. Eu ia até a janela com uma lanterna e iluminava a área onde tinham encontrado as bitucas de cigarro, mas nunca vi nada. No dia seguinte, chamei para consertarem a porta e instalarem luzes de movimento na parte de trás e nas laterais da casa. Também passei um cabo telefônico até o sótão e instalei um telefone fixo. Eu não queria ficar preso lá de novo sem meio de comunicação. Passei 4 anos morando naquela casa sem outro incidente, mas nunca parei de ficar alerta. Eu treinava para sair da cama rapidamente e correr para o armário, pulando para o sótão assim que pudesse. E quando finalmente me mudei, o sótão ainda estava na minha mente como um refúgio. O que mais me preocupa é pensar no que teria acontecido se eu tivesse sido um pouco mais lento ou se aquele cara não tivesse ido ao banheiro antes de procurar meu quarto. Eu sempre carreguei comigo a ideia de que poderia ter sido diferente. A paranoia se tornou parte da minha rotina diária e aquela noite eu nunca vou esquecer.